Será que tu já ouviu o termo FANG? Talvez não, mas eu tenho certeza que tu conhece o Facebook, a Amazon, a Apple, a Netflix e a Google. São as maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Mas será que investir nelas é um bom negócio? Bem-vindos a Investir Eu Preciso, meu nome é Felipe Carvalho. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um estudo simples e rápido do que aconteceria com os investidores que tivessem investido nessas empresas em diferentes intervalos de tempo. E eu também vou fazer uma comparação com o IVV, que é o principal índice do mercado americano, e com outro ETF que é focado em tecnologia, que é o QQQ. E também é bom lembrar que no acrônimo FANG original, o Netflix está incluído e a Microsoft não está incluída, mas muita gente acha isso injusto, afinal a Microsoft com certeza é uma das maiores empresas de tecnologia. Então tem gente que gosta de tirar o Netflix e botar o Microsoft, se transforma em FANG, sei lá como é que se fala, e com certeza não é tão sonoro como FANG, por isso não é um termo tão popular, mas não se preocupem que nesse estudo aqui eu vou trazer os resultados da Netflix e também o resultado da Microsoft. E fiquem até o final desse vídeo, porque eu vou mostrar algumas conclusões que podem te ajudar a investir melhor o teu dinheiro. Vamos entender esse gráfico aqui. Aqui no lado esquerdo estão os ativos, a Amazon, Google, IVV, Facebook, a Microsoft, a Apple, Netflix e o ETF QQQ. E aqui na direita está o resultado do que performou melhor naquele período e o que performou pior. Qual o período? A gente iniciou analisando um ano. E um ano de quando? Um ano para trás. Então sempre que vocês quiserem ver qual o período que eu estou mostrando do gráfico aqui, só olhem aqui para cima. No caso agora está mostrando o resultado de um investidor que fez um único aporte ali em janeiro de 2021, no dia 27 para ser mais preciso, e segurou até o dia 28 de janeiro de 2022. E cuidem para não confundir os resultados desse gráfico com os resultados que talvez tu teria no teu investimento. Os resultados desse tipo de gráfico, eles mostram qual seria o teu retorno se tu investisse todo o teu dinheiro lá no início do período, no caso aqui do gráfico, 27 de janeiro de 2021. E o resultado seria bem diferente se a pessoa investisse, como eu acredito que a maioria faz, que é um pouquinho todos os meses. Mas aí precisaria fazer um outro estudo que é um pouquinho mais complexo. E vocês viram que tem várias empresas aqui, então para cada período eu não vou ficar falando todos os ativos. Se vocês quiserem, vocês olhem aí no gráfico e vocês busquem a posição de qual que vocês estão mais interessados. Eu vou falar sempre do primeiro e do último. A gente pode ver que nesse período aqui, a Google foi a que teve a maior valorização, enquanto que a Netflix foi a que teve o pior retorno. Vamos mudar o tempo para 3 anos. Então, um investidor que investiu ali em janeiro de 2019 e ficou até janeiro de 2022. A gente já vê que muda completamente de figura o primeiro colocado, e por uma boa margem. Fica claro no gráfico que mudando o período de tempo, o resultado que a gente tem é bem diferente. Agora, aqui entregou maior valorização foi a Apple e ela deu uma lavada na segunda colocada, que seria a Microsoft. E novamente, nesse período de 3 anos, a Netflix foi a que teve a pior valorização. Foi uma valorização de apenas 13%, o que dá aproximadamente um CAGR de 4,36% ao ano. É como se ela rendesse 4,36% durante esses últimos 3 anos. E mudando aqui para 5 anos, a gente vê que a Apple continua na dianteira e agora quem fica na lanterninha é o ETF IVV. E antes da gente ver o resultado em 10 anos, que eu tenho certeza vai trazer uma grande surpresa para vocês, eu gostaria de te pedir, se tu tá gostando do conteúdo aqui do canal, clica para se inscrever e ativa as notificações, assim tu sempre recebe quando eu fizer conteúdo que vai te ajudar a investir melhor. Vamos botar o gráfico para 10 anos e eu duvido quem é que vai adivinhar qual empresa vai ficar com a maior valorização nesse novo período. Duvido que alguém tenha acertado que foi a Netflix. É isso mesmo, quem investiu lá em janeiro de 2012, quando provavelmente os serviços de streaming não eram tão populares como hoje, e segurou agora até 2022, teve a maior valorização desse grupo aqui de empresas. Tá mostrando aqui que o CAGR que foi conseguido nesses 10 anos foi em torno de 36%. Só para vocês terem uma noção, um investidor que tivesse investido ali em 2012 e segurado até agora 2022, aplicando essa taxa de retorno que o Netflix teve, conseguiria transformar 50 mil em mais de 1 milhão. E o IVV continua sendo o lanterninha. Já em 20 anos, que é o último período que a gente está analisando, a Apple foi a grande vencedora. Ela conseguiu um CAGR
ridículo de 36,10%. Para a gente entender o que é isso, um investidor da Apple que investiu lá em janeiro de 2002 e segurou até janeiro de 2022, um único aporte de 50 mil teria se transformado em mais de 23 milhões. É isso mesmo, esse é o efeito dos juros compostos e também tu está investindo no mercado de renda variável que tem o sobe e desce, mas ao mesmo tempo tem o potencial de algumas empresas entregarem valorizações absurdas como essa. E olha que loucura, para quem investiu nesse período de 20 anos, a lanterninha ali foi a Google, que entregou um CAGR de 8,13%. Enquanto que quem tivesse investido no mercado como um todo, no índice, no IVV, teria um CAGR de 9,14%. Então cuidado de acharem que sempre as empresas de tecnologia, em todos os períodos, vão ser que vão ter as melhores valorizações. É só estudar um pouquinho e ver a bolha.com, onde foi uma época que as empresas de tecnologia se valorizavam absurdamente, e aí veio uma crise que justamente afetou elas, e aí o Warren Buffett, que naquele momento estava tendo uma perda bem grande em relação ao índice, ele venceu o índice, porque o índice despencou, porque ele estava composto de muitas empresas de tecnologia. E quais as conclusões que eu acho que dá para chegar desse estudo? Bom, primeira conclusão é que no setor de tecnologia, talvez tu tenha uma diversificação muito grande não seja interessante, porque ele é um setor em que os vencedores eles ganham tanto tamanho e tanto volume, tem tanto dinheiro que eles acabam abocanhando qualquer menor que começar a trazer alguma proposta interessante e começar a ameaçar um pouquinho eles. Eles vão lá com um caminhão de dinheiro, compram aquele concorrente ou às vezes tentam desenvolver internamente e com recursos infinitos o que aquela nova empresa está tentando desenvolver e muitas vezes eles acabam ganhando essa briga. O ETF QQQ, por exemplo, com certeza seria mais diversificado do que tu investir apenas nas FANG. Mas, como eu falei, no setor de tecnologia, eu acho que escolher o QQQ é pior do que se tu quiser simplesmente dividir entre as FANGs o teu investimento da área de tecnologia. Outra coisa que a gente também pode observar é que existem algumas mudanças no mundo que a gente tem que perceber. Por exemplo, a Netflix, quem investiu lá no período onde o streaming não era popular, teve uma grande valorização, mesmo após as quedas que a Netflix tem sofrido nos últimos anos. E por que o mercado está batendo tanto na Netflix? Possivelmente é porque ele não está enxergando mais uma perspectiva tão grande de crescimento para ela. Talvez o mercado olhe para outras empresas que estão entregando serviços similares de streaming e olhem para a Netflix e pensem o que a Netflix tem de diferencial para justificar eu investir nela e não investir em outra empresa que também tem receita de streaming. E a gente também tem que perceber o momento da história que em 2020 estourou, o que a gente está vivendo até hoje, e esse fenômeno com certeza ajudou as empresas de tecnologia se valorizarem bastante nos anos mais recentes. Só toma cuidado, porque olhando um pouquinho a história de investimentos e olhando com prazos mais longos, existe uma certa tendência que quando um setor se descola muito da média do mercado, ou seja, ele está trazendo uma valorização muito maior do que um índice que é diversificado em vários setores, existe uma certa tendência daquele setor em algum momento sofrer uma regressão à média e voltar a entregar um retorno mais em linha com o mercado em geral. Por isso, muito cuidado se tu olhar os dados que eu apresentei aqui, se impressionar e quiser montar a tua estratégia de investimentos investindo apenas em empresas de tecnologia. Em média, ações caras. O que é uma ação cara? É uma ação geralmente que o mercado paga bastante por ela em relação aos seus resultados, porque ele enxerga que no futuro ela vai crescer ainda muito mais, o que vai justificar o preço hoje. Isso acontece muito com empresas de tecnologia, porque é um setor muito difícil de conseguir prever o futuro. Daqui a pouco, uma empresa que tu não esperava que fosse ter um resultado tão grande, ela faz uma nova descoberta, uma nova invenção, e aí consegue adicionar milhões de dólares em receita que não estavam previstos pelos investidores quando olhavam para aquela empresa. Para deixar bem claro, eu ainda não tenho isso na minha carteira pessoal, mas eu estou estudando, talvez no futuro, investir uma parcela da minha carteira no setor de tecnologia. E aí como é que eu faria? Eu acho muito difícil alguém, por mais que estude todas as empresas, conseguir perceber qual que vai ter a maior disrupção nos próximos anos. A gente viu, olhando para trás, que muda de lugar a empresa que foi a mais vantajosa de se investir ao longo dos anos. Então, achar que tu vai conseguir prever isso, eu acho meio improvável. E por isso que eu faria seria dividir igualmente o meu investimento
nessas empresas das FANG. Acho que eu tiraria a Netflix e botaria a Microsoft nessa jogada. E aí eu pensaria nelas como um investimento só. Seria o meu próprio ETF de tecnologia. Mas lembrando que nem de perto isso seria toda a minha carteira. Seria apenas um setor dentro da minha carteira, da minha estratégia global de investimentos. E aí, comenta abaixo o que vocês acharam desse estudo. Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.